Fala, ó Senhor, a cada um de nós. Ministra aos nossos entendimentos, aos nossos corações. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos plenamente a Tua vontade. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Devido às realidades nas quais estamos inseridos, com pandemias, com crises, com guerras, com tantas coisas, com catástrofes naturais acontecendo, e até mesmo, penso eu, a virada do século, isso proporciona a todos que os temas escatológicos sejam mais constantes e até mesmo mais buscados. Em nossos dias, muitos falaram e ainda falam sobre o sinal das 4 luas de sangue. Algo de fato extraordinário, interessante, referindo-se a possíveis tragédias que viriam depois deste sinal, bem como sobre outros cumprimentos proféticos ou escatológicos que encontramos nas Escrituras. Embora não devamos de maneira nenhuma desprezar estas coisas, eu quero dizer que, para mim, há algumas coisas muito mais importantes a darmos atenção sobre este sinal, tal qual está descrito no livro do do profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 31, que diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível, ou melhor, o grande e terrível dia do Senhor. E por terrível, podemos entender tanto terrível no sentido de algo medonho, apavorante, como também terrível no sentido de algo extraordinário e tremendo. Foi terrível e apavorante para os inimigos do Senhor e de seu povo. Foi extraordinário, foi tremendo para o povo do Senhor. Assim como nos dias que Deus libertou o povo de Israel de sua escravidão no Egito. Foram dias terríveis para o Egito, foram dias extraordinários para o povo de Deus. O que é amedrontador para as trevas é magnífico para nós. Sim, diz a palavra, e assim nos fala em Atos dos Apóstolos, que este terrível dia do Senhor, dia que é descrito em Joel, é segundo o apóstolo Pedro, que falou cheio do Espírito Santo. O que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É o que a palavra do Senhor nos fala. Portanto, isto que Pedro afirmou, falando sobre o terrível dia do Senhor, era o derramamento do Espírito Santo. Visto isto, o sinal que eu mais espero daquele manifestar das 4 luas de sangue não são as catástrofes, embora elas possam acontecer, nem as tragédias, embora elas possam de fato existir, mas um derramamento sem igual, sem precedentes, do Espírito Santo de Deus. O que eu espero? Um avivamento de proporções, desculpe a redundância, bíblicas. Que nós tenhamos um avivamento extraordinário, um avivamento magnífico. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Temos que estar na expectativa e vivermos este grande, esse extraordinário avivamento que eu creio que será sem igual em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossos ministérios, neste mundo, sobre toda a carne. Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, antes de ser assunto ao céu, respondendo a estes que lhe perguntaram: será este o tempo que restaurarás a Israel? Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Em Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7, encontramos esta narrativa. Mas no versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra, sobre toda a carne, sobre todas as nações. Nós temos que estar, portanto, nessa expectativa sobre o mais importante, aquilo que de fato deveríamos ter a nossa atenção: mas derramarei sobre vós o meu Espírito. O meu Espírito. Talvez eu não possa saber, e de fato não posso saber, tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, seu exclusivo conhecimento, o que só Ele sabe, e mais ninguém, só o Senhor sabe, e mais ninguém. Mas isso não quer dizer que eu não possa estar atento a outras coisas, especialmente ao derramamento do Espírito Santo. Nós deveríamos estar ansiosos, se eu posso usar esta palavra, desejosos
numa ardente expectativa do grande sinal. E o grande sinal é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Em Mateus 25, versículo 13, no sermão escatológico de Jesus Cristo, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu posso e nós podemos não saber o dia, não saber a hora, não saber o tempo, nem as épocas, mas uma coisa podemos fazer: vigiar. E até mesmo porque não sabemos o dia e não sabemos a hora, se torna mais necessário que vigiemos. Vigiar é nosso dever. Vigiar é nossa obrigação. Vigiar deveria ser uma dedicação em nossas vidas. Vigiando sempre, vigiando para não cair em tentação ou não entrar em tentação, vigiando e esperando a volta do Senhor. Como nos ensina o Senhor na sua parábola do servo vigilante, em Lucas, capítulo de número 12. E leremos do versículo 35 ao versículo de número 40. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a porta. Versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do homem virá. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Em nossas vidas. Há de se vigiar com os sentidos bem alertas, de olhos bem abertos, com o lugar bem iluminado, pelo auxílio de toda a candeia, de todas as lâmpadas. Há de se vigiar de olhos abertos, bem como de ouvidos atentos,
percebemos pelo texto que, ao ouvir o Senhor bater à porta, logo lhe abrem a porta. Há de se vigiar, de olhos abertos, de ouvidos atentos e de um espírito em prontidão. Prontidão para que, ouvindo o Senhor, logo, e eu afirmo mais uma vez, logo lhe abram a porta. E esse abrir a porta me traz a outro entendimento, que há de se vigiar, de olhos bem abertos, de ouvidos bem atentos, com um espírito de prontidão e com portas fechadas. Há de se vigiar com olhos abertos e com portas fechadas. Porque se não vigiarmos com portas fechadas, por mais abertos que estejam os nossos olhos, por mais iluminado que esteja o ambiente, por mais atentos que estejam os nossos ouvidos, por maior prontidão que exista em nosso espírito, poderemos estar vigiando em vão. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Estai de sobreaviso. Marcos 13, 33. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Estai de sobreaviso. Estai prevenidos, estai preparados, estai alertados, estai com os sentidos todos em alerta. Como um sentinela de fato deve estar. Que o Senhor não nos encontre como sentinelas dormindo. É o que a Bíblia também nos diz, que o Senhor não nos encontre dormindo, quando devemos vigiar. Nós precisamos vigiar, atentos, estando de sobreaviso. Mais uma vez, eu quero dizer, nós podemos não saber o tempo, podemos não saber as épocas, podemos não saber o dia, podemos não saber a hora, mas devemos vigiar e orar. Essa é a nossa responsabilidade, esta é a nossa obrigação. Jesus ainda reforçou: vigiai, pois, porque não sabeis quando ele virá. Vigiai, pois não sabeis quando ele virá. O que vem, o que a Bíblia diz, porém vos digo a todos, vigiai. Em Marcos, capítulo 13, versículo 35 e versículo 37. Digo a todos, vigiai. A todos, disse Jesus, no versículo 37, vigiai.
que Ele não nos encontre dormindo. Temos que ser sentinelas despertas. Desperta tu que dormes, diz a palavra. Levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. E como nos adverte o Senhor Jesus no seu sermão escatológico, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar com olhos abertos, vigiar com portas fechadas. Também nos diz a palavra mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, o teu Deus, ou seja, o teu Pai que está em secreto, o teu Pai te vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos ver aqui, Mateus 6:6. Leia comigo esse texto. Veja o que está escrito aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, veja, fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Em algumas versões diz, te recompensará publicamente. Em secreto orando, mas nos respondendo publicamente. É assim que o nosso Deus age, o nosso Pai age. Quando oramos, oramos a um Pai que nos ouve. Não só nos ouve, como nos vê. Deus não apenas nos ouve, Ele nos vê. Ele não só nos ouve, Ele nos vê, mas Ele está presente. Ele não só está presente, Ele não só nos ouve, Ele não só nos vê, como Ele nos recompensa. Interessante que aqui é dito recompensa. Eu esperaria dizer que Ele nos atende, que Ele nos dá o que pedimos, mas diz claramente, nos recompensa. Se você perceber no texto que lemos sobre a vigilância, sobre o servo vigilante, diz que o servo será recompensado. É necessário que fechemos as portas, porque quando fechamos as portas para o mundo, nós abrimos as portas para Deus. É necessário vigiarmos e vigiarmos firmes na fé. É necessário que entremos em nossas casas, que fechemos as nossas portas sobre nós e que nosso Deus recompense e nos dê a recompensa da fé, a recompensa da oração, a recompensa da vigilância. E para que vigiemos, como eu disse e volto a dizer, nós vigiamos tanto para a volta do Senhor Jesus, como vigiamos para que não entremos em tentação. É interessante que a palavra diz, para que não caiamos
ou para que não venhamos a entrar, para que não haja tropeços e para que não deliberadamente venhamos a entrar, que não saiamos de onde estamos. Quando eu saio da presença de Deus, eu entro aonde não deveria entrar. Quando eu entro em tentação, para que não entreis, para que não caiais em tentação. Quando eu entro em tentação, eu já estou no pecado. Uma coisa é tentação se avizinhar de mim. Outra coisa é eu entrar nela. E se eu entro nela, eu já estou na prática do pecado. Eu saí, se eu entro na tentação, eu saí de onde eu não deveria ter saído. Da santidade, da consagração, da vigilância. Temos que vigiar, tanto para a volta do Senhor, como para que não entremos em tentação. E para isso, temos que fechar as portas e só abri-la para quem de direito, que é o Senhor da casa, que é o Senhor nosso Deus. Mas quando fechamos a porta, a semelhança da viúva com seus filhos, quando estamos dentro de portas fechadas, Deus fará o milagre acontecer. O milagre que trará as soluções, a multiplicação do azeite, que trará a solução não apenas do problema, mas que trará a solução para toda a nossa vida. Vigiamos como servos devem vigiar para a volta do seu Senhor, mas também vigiamos como pai de família. O pai de família que não deixa o ladrão arrombar a sua casa. Ele guarda, vigia a porta, portanto. A mantém trancada, a mantém fechada, a mantém segura, não permitirá que seja arrombada. Os servos têm recompensa, mas o pai não precisa de recompensa, porque a sua recompensa é o bem-estar de todos os seus na casa. E como ele garante o bem-estar? Mantendo a porta trancada, não permitindo que o ladrão que a Bíblia diz que é dos ladrões fazer isto, roubar, matar e destruir. Assim, nem a morte, nem o roubo, nem a destruição chegarão na vida deste homem. Ele não permitirá que roube, que mate e que destrua. Antes permanecerá. E o que permanece? A fé, a esperança e o amor. Ele não permitirá que a fé seja roubada, que a esperança seja morta, ou que o amor seja destruído. Ele vigiará, e nós temos que vigiar. Guardar, como Paulo diz, que preservou, que guardou, que não perdeu, que não lhe levaram, que não tomaram, que não roubaram a sua fé.
Porque quando a fé é roubada, logo a esperança é morta. E quando a esperança é morta, logo o amor é destruído. Mas a fé, a esperança e o amor permanecem para sempre. No entanto, precisamos nós, em nossas vidas, vigiar para que o amor não se esfrie, para que a fé não desapareça, porque quando voltar o Filho do Homem, é uma pergunta de termos escatológicos. Quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Devemos o quê? Guardar estas preciosidades, para que não a percamos de maneira alguma. Devemos guardar tudo isto. Mas ladrões, que estão acostumados a roubar, matar e destruir, não apenas roubam, matam e destroem, mas por vezes antes de tudo isto, fazem algo. A Bíblia diz, aonde o ladrão escava e rouba. Essa palavra escavar pode ser traduzida como a palavra minar. Porque muitas vezes antes do ladrão roubar, matar e destruir, o que estes ladrões buscam fazer em nossa vida, e quando eu estou falando ladrões, eu estou falando num aspecto bem mais amplo. Esses ladrões buscam escavar, minar. Há muitas pessoas que estão sendo minadas em sua vida. O diabo não tem conseguido arrombar a sua porta, mas tem conseguido minar a sua vida. Não permita que o inimigo, não permita que as coisas da vida, não permita que as adversidades, os problemas, não permita que o pecado, não permita que as tentações, não permita que estas coisas minem a sua vida. Porque depois de minar, depois de alcançar um caminho para chegar até onde você está, aonde os teus tesouros se encontram, o ladrão vai roubar, o ladrão vai matar, o ladrão vai destruir. Não permita que a vida te mine, não permita que o mundo te mine, não permita que o diabo te mine, não permita que a carne, a carnalidade te mine, não permita que os ladrões minem a sua vida. Não permita. Vigiamos, não apenas para que o ladrão não entre, mas também para que nós não saiamos de onde devemos estar e não venhamos a estar aonde não deveríamos estar. Quando alguém entra em tentação, volto a dizer, peca, porque já não está a tentação próxima, já está ele próprio na tentação. A Bíblia diz, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo de número 34, vigiai. Vigiai. E não pequeis. Veja. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis.
esse tornai-vos a sobriedade é vigiai. Vigiai. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiamos para não pecar, para não entrar em tentação. A recompensa é que o Senhor, diz o texto, lhes dará lugar à mesa e lhes servirá. Lucas 12, 37. Em Apocalipse, na carta à igreja a Laodiceia, nós encontramos lá, Apocalipse 3, 20 e 21, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Eu entrarei, disse Jesus. Mas eu esperava que, se Jesus está do lado de fora, está falando à igreja, batendo a porta, que alguém lhe abrisse e ele entrasse na igreja, mas diz, entrarei em sua casa. O primeiro lugar que o Senhor entra em nossa casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda tua casa. A igreja que se reúne em tua casa. O lugar é tua casa. E quando o Senhor entra em nossa casa, promessas antigas são imediatamente concretizadas, realizadas. A Bíblia diz que entrou Deus na tenda de Abraão. E naquele dia que Deus entrou na tenda de Abraão e ceou com Abraão, e Abraão com Deus, a Bíblia nos diz que o Senhor disse a Abraão, daqui a um ano eu voltarei e cearei, daqui a um ano eu voltarei e Sara terá em suas mãos um filho. A promessa já há 25 anos dada, agora se cumpre, porque o Senhor entra na tenda de Abraão. Porque Abraão abre a sua tenda para o Senhor entrar. Aqui nesse texto, me parece haver duas ceias. Nesse texto, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Faz-me lembrar do episódio de Davi, quando recebido, fugindo de Absalão e recebido por um homem que lhe dá a cear tanto a Davi como a todos que com Davi estão. O rei se levanta e diz, sempre haverá lugar na mesa do rei para ele e para os seus filhos, ou seja, para a sua casa. Sempre haverá lugar na mesa do rei. Quem dá lugar na mesa a Deus, muito mais Deus do que o rei Davi, dá lugar a estes em sua mesa. Quando Deus ceia conosco, em nossa casa, nós é que preparamos o banquete, como fez Abraão ao Senhor. Mas quando nós ceamos com Ele, é Deus quem prepara o banquete. Abraão ceou com Deus. Deus ceou com Abraão. Quando Deus ceou com Abraão, comeu de tudo que Abraão lhe preparou.
mas tinha Deus preparado algo para Abraão, o cumprimento da promessa, da qual Abraão se alimentou. Há algo maravilhoso nos esperando. A mesa do Senhor está nos esperando. O pão dos filhos está nos esperando. E sabemos, pelo texto que se refere à mesa, o pão dos filhos, que diz o Senhor Jesus para aquela mulher cirofenícia: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela disse que os cachorrinhos comiam da migalha que caía da mesa. Assim, o pão dos filhos representa cura e libertação. Quando comemos da mesa do Senhor, somos plenamente curados, plenamente libertos. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Há um lugar à mesa nos esperando a todos nós. A todos nós. Mas eu quero, para terminar, salientar a prontidão, vigiar, mas ter prontidão para abrir. Logo lhe abrem a porta. E quando não abrimos imediatamente? Não estou falando no seu sentido escatológico, mas estou falando na visitação do Senhor às nossas vidas, e em especial no derramamento do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Tenho, porém, contra ti, diz a palavra, que não aproveitaste o tempo da tua visitação. O que acontece quando não abro imediatamente a porta para o Senhor? Porque antes que venha aquele dia derradeiro, a volta do Senhor, Ele nos tem visitado, Ele tem derramado sobre nós o seu Espírito, Ele tem despertado o nosso espírito, Ele tem nos falado pela sua palavra. Mas quando eu não abro imediatamente, quando eu estou, pior, abrindo para quem não devo e não abrindo para quem deveria abrir, o que acontece? No livro de Cantares, no capítulo número 5, nós encontramos o que acontece quando demoramos a abrir. Nesse livro, encontramos a esposa esperando o esposo, a amada esperando o amado, a visitação do amado. E diz no versículo de número 2 que o amado pede que lhe abra a porta. Mas ela estava mais ocupada, pelo que vemos no versículo 3, com o preparar-se para receber o amado, do que de fato receber o amado. Meus irmãos, temos que estar vigiando, temos que ter a expectativa da visitação do Senhor, mas lhe abrir a porta prontamente. Ela tanto se preparou que deu mais valor ao preparo do que a própria presença, a própria pessoa, a própria visitação. Ela dizia: eu me voltarei a banhar, eu me voltarei a me perfumar, ou seja, eu me voltarei a me preparar. Porém, o amado, no versículo 4 diz, meteu a sua mão. E a amada
sempre reconhece a mão do amado. A igreja sempre reconhece a mão do Senhor. A mão do Senhor está a se manifestar. E nós temos que reconhecer. E o versículo de número 5 diz que ela se levanta. Para quê? Para abrir a porta, para destancar, para tirar a tranca do ferrolho. Mas o versículo 6 nos diz: mas ele já não estava lá. Ela busca e não acha. Não podemos demorar em atender prontamente ao Senhor quando este nos visita e abrir para Ele a porta, para que Ele entre, porque senão buscaremos e Ele não mais estará lá. Não teremos aproveitado o dia da nossa visitação. Por quê? Porque, como diz Isaías 55, versículo 6, porque devemos buscá-lo enquanto se pode achar. Nós precisamos buscá-lo no tempo da visitação. E se você continua lendo o texto, verá que ela sofreu espancamento e roubo. Roubo. Porque não abriu em tempo. O versículo 7 nos mostra que ela sofreu coisas que não precisaria ter sofrido. Tudo isso porque ela não teve prontidão em abrir logo a porta. A palavra nos diz em Lucas 12:36, logo lhe abram a porta. Imediatamente lhe abram a porta. Porém, por favor, há esperança. Se não pararmos de buscar, como a amada fez em relação ao amado, encontraremos o amado. E não somente encontraremos o amado, mas seremos encontrados por ele. Buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Nunca nos esqueçamos do que o Senhor disse ao rei Asa, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 15, no versículo 2, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Lembre-se do que o Senhor disse: os que me honram serão honrados, e os que não me honram serão desmerecidos. Se o deixardes, ele vos deixará. Em Tiago 4, versículo 8 diz: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. No nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha perdido muitas oportunidades que o Senhor tem te dado. Mas Ele é o Deus da nova oportunidade. E hoje, neste domingo pela manhã,
Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele bate a tua porta. Seja pronto. Venha logo abrir esta porta. E deixe o Senhor Jesus entrar e cear contigo. E tu certamente cearás com Ele. Se você já teve várias oportunidades de aceitar o Senhor Jesus Cristo e não o fez, não sofra as consequências de demorar mais a abrir essa porta, porque hoje é o dia da tua visitação. Hoje é o dia que o Senhor te busca, hoje é o dia que o Senhor vem a você. Não postergue, não espere, corra, abra. Eu te convido agora, venha rápido, aceite a Jesus agora. Não apenas amanhã, pode ser tarde demais, mas para que você não sofra as consequências de não ter aberto a porta. Para que você não seja roubado e espancado pelos ladrões da vida. Permita-me orar com você, se você quer agora aceitar a Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos orar agora pedindo que o Senhor entre na vida, no coração, na família, na casa. Essa pessoa que aceita agora Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Salva, liberta, transforma. Reina nessa casa e traz as promessas há tanto tempo, décadas já, tardando. Que não demore mais, que seja para agora, para este tempo, para este momento. O que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo.